né, que já eu não vi há um tempo, que é a tradição do sábado de aleluia, né, que é a malhação do Judas. Há muito tempo eu não via isso, né? Foi o único que eu vi também, né? Andando por aqui, foi o único que eu vi. E a malhação de Judas é uma tradição muito curiosa, né? De gente que derrama suas frustrações, é quase que uma catarse coletiva, né? A gente... Eu confesso para vocês que já malhei Judas. Alguém aqui já malhou Judas como eu? Alguém já malhou Judas como eu? Levanta a mão sem medo, irmão. Eu já malhei Judas. Esse daí não, esse eu não malhei não, né? Esse eu só estava vendo no carro. E é interessante porque a malhação de Judas é um contrassenso. Porque a gente se lembra da palavra de Jesus com relação a pessoas que queriam malhar alguém que era culpada. Lembram-se da mulher que era adúltera? E os justos da época estavam loucos para malhar aquela mulher, para apedrejar aquela mulher. E Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E, naturalmente, nós que não temos pecado já malhamos Judas, né? E até hoje se anda malhando Judas. O nosso tema de hoje, ele fala exatamente sobre essa experiência na nossa série Paixão, a resposta do Evangelho aos nossos sentimentos. Nós hoje estamos tratando de um sentimento e vamos ver esse sentimento na experiência de Judas, as respostas do Evangelho ao remorso. Nós já vimos o sentimento da tristeza, primeiro domingo, depois, domingo passado, vimos a indiferença. Hoje nós estamos vendo a resposta do Evangelho ao remorso, um sentimento muito destrutivo. E realmente essa história, como a gente está vendo os personagens no período da paixão de Cristo, nós vamos ver exatamente na história de Judas. Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 27, para lermos alguns poucos versículos, esses poucos versículos que falam para nós das poucas vezes em que Judas é citado especificamente nas Escrituras. Judas é mais citado nesse período final mesmo. Parece que a sua aparição mais marcante acontece nesse período, que é o período da entrega de Jesus. Ele que traz Jesus, o entrega aos judeus, e depois tem esse sentimento descrito nesses 3 versículos. Capítulo 27 de Mateus, versículos de 3 a 5. Eu leio para vocês e quero ler assim de forma bem pausada, para que a gente entenda um pouquinho do drama desse instante, da experiência de Judas nesse momento. Mas antes de ler, vamos pensar um pouquinho com seriedade uma pergunta que parece até uma brincadeira, né? Lá dentro do seu coração, não estou falando literalmente, mas lá dentro do coração, você é alguém que malha o Judas? Lá dentro do seu coração, ou seja, olhando, sabendo, conhecendo esse personagem, conhecendo o que ele fez, como é que é o seu sentimento em relação a Judas? Você malha Judas? Vamos juntos à passagem bíblica. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente.
Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Especialmente, eu queria que a gente pensasse na situação de Judas. Judas que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui está o desfecho triste da história de alguém que andou com Jesus. Alguém que seguiu a Jesus. Aqui está o triste fim de um homem que ouviu os ensinamentos de Jesus durante todo o tempo em que os discípulos estavam reunidos, estavam congregados ao redor de Cristo, ouvia os ensinamentos de Jesus, caminhava com ele, comia com ele, viu os sinais, ouviu a mensagem, convivia com Jesus, e ainda assim o traiu por 30 moedas de prata. E depois de perceber onde é que os seus atos desembocaram, ele se corrói de remorso e comete suicídio. Alguns escritores acham que Judas, a intenção inicial de Judas não era trair Jesus, mas que quando ele percebeu, talvez ele tenha percebido até antes dos outros, o caminho que Jesus estava tomando, e ele havia investido em Jesus, a expectativa de que Jesus era o Messias, e quando ele percebeu que Jesus estava indo para um caminho que ele, Judas, não esperava que fosse, ele toma a dianteira, entrega a Jesus, para que pelo menos ele pudesse se safar, porque parece que ele teve uma visão clara dos comprometimentos que iam acometer o grupo das pessoas que estavam ao redor de Cristo. Então ele tentou se proteger, fez a negociata, entregou a Jesus, mas percebeu o ato mesquinho que tinha cometido. Os 4 evangelhos falam sobre a traição de Judas, seu acordo com os líderes religiosos, mas só Mateus faz esse registro do remorso de Judas e do seu suicídio. A história de Judas faz a gente pensar como é a quem Jesus escolheu como apóstolo, em quem Jesus investiu, como investiu em todos os outros, enviou a pregar. Você se lembra que houve um período em que Jesus separou os seguidores de 2 em 2 e os mandou para as cidades pregar, lembra? Quem será que foi a dupla de Judas, hein? Você queria ser escolhida para ser a dupla de Judas no trabalho de evangelização? Ia ser complicado. A gente não sabe quem foi a dupla de Judas. A gente não sabe quem foi. Né? Imagina essa dupla, Judas e Mateus. Né? Mateus era muito odiado também. Mateus era muito odiado pelas pessoas, porque tinha sido coletor de impostos. Mas imagina que dupla é essa, hein? Que dupla seria essa? Mas Judas não era suspeito. Tanto não era suspeito que ele tinha, sob sua responsabilidade, um dos cargos de maior confiança do grupo. Ele era o tesoureiro. Ele era o responsável por recolher as ofertas e manter alguma maneira do grupo poder se sustentar, comprar seus alimentos, enfim. Ele era uma pessoa
podemos dizer até em quem foi investido o maior grau de confiabilidade. Provavelmente o grupo dos apóstolos não iam ficar tranquilos em botar Mateus como tesoureiro, porque Mateus era coletor de impostos e era um candidato a réu na Lava Jato. Eles não teriam confiança em Mateus, mas Judas parece que era alguém acima de qualquer suspeita no grupo dos discípulos. Como é que alguém que caminhou com Jesus no seu círculo mais próximo, porque ele era um dos 12, havia outros seguidores, quando Jesus manda os seus seguidores em duplas, não são apenas 12, são 70. Então havia um grupo maior. Os 12 eram um grupo mais estreito, mais próximo de Jesus, e Judas era um deles. Como é que alguém que estava no círculo bem próximo de Jesus pôde terminar desse jeito? Esse texto nos mostra que quando Judas percebe que o seu mestre, Jesus, tinha sido condenado à morte, o texto diz claramente que ele se enche de remorso. De uma maneira tardia, confusa e errada, aí então Judas começa a perceber o mal que ele fez. O texto deixa claro para a gente que Judas se sentiu esmagado emocionalmente. Quando a gente fala de remorso, a gente tem uma tendência interessante. A gente diz assim, o que Judas sentiu foi remorso, mas não foi arrependimento. Foi remorso, não foi arrependimento. Por isso que ele se matou. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A palavra que o texto usa aqui para descrever o remorso de Judas não é uma palavra negativa. Nós, na nossa cultura, é que colocamos sob a palavra remorso essa carga negativa. A mesma palavra que é usada aqui é usada numa história que Jesus contou. Jesus contou uma história, uma parábola a respeito de dois irmãos, né? Cujo pai era dono de uma plantação de uvas, dono de uma vinha, e o pai fala para um dos filhos, vai trabalhar na vinha. Então ele diz, tá bom pai, eu vou, mas não foi. E aí fala para o segundo, vai trabalhar na vinha meu filho. E aí esse segundo diz, não vou, mas depois ele se arrepende e vai. O texto bíblico diz que ele, arrependido, foi, a nossa versão diz que ele arrependido foi, mas a palavra que é usada nessa parábola, e esse que foi, né, se arrependeu e foi, Jesus pergunta assim, quem fez a vontade do Pai? Obviamente, esse segundo é aquele que fez o que Deus queria, o que o Pai queria, que representa Deus no caso, né? Então, a postura desse segundo filho é uma postura elogiável. A palavra que essa parábola usa para descrever o sentimento que fez o filho voltar atrás e obedecer o pai é exatamente a mesma palavra que o texto que nós lemos agora fala a respeito do remorso de Judas. Então, a mesma palavra, num contexto, tem um resultado positivo, que é o contexto da parábola, e na história de Judas, no contexto de Judas, tem um aspecto negativo. Então, a grande questão não está no nome que a gente dá para o sentimento. Eu queria que a gente observasse isso com muita atenção. A gente não deve se fixar no nome que se dá ao sentimento. Então, hoje nós estamos usando a expressão remorso, mas são os sentimentos dentro de nós que nos movem, e o sentimento de Judas, certamente, embora tenha sido a mesma palavra usada a respeito desse filho da parábola, a maneira, os resultados desse sentimento não foram os mesmos. Judas é um homem que está esmagado, que está derrotado. O fim trágico dele mostra isso para a gente. Então a gente percebe que a simples tristeza por algo de errado que se fez não produz necessariamente o resultado desejado nas nossas vidas.
Mas veja só, Judas, o malhado, né, aquele que a gente malha e critica, não é o único, ele não está sozinho no quesito abandonar Jesus. Você está com sua Bíblia aberta? Manteve sua Bíblia aberta? Eu esqueci de pedir para você mantê-la. Nós vamos ver alguns versículos muito próximos aí. Nós lemos o 27, de 3 a 5. Eu queria que você voltasse no capítulo anterior e olhasse comigo o versículo 56. Leia comigo o versículo 56. Mateus 26, 56. Leia em voz alta comigo. Tudo isto, porém, aconteceu para se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Judas não estava sozinho nessa onda de fuga dos discípulos. Além disso, existe uma história que corre paralela com a história de Judas. Tão séria quanto a história de Judas. Quem é? A história de Pedro. Eu sabia que estava pensando nisso desde o início. A história de Pedro é uma história que corre paralela à história de Judas. Pedro teve uma atitude gravíssima também. Pedro, além de abandonar Jesus, nega Jesus 3 vezes, mesmo tendo sido avisado. Mesmo tendo sido avisado. E quando ele nega Jesus pela 3ª vez e o galo canta, Jesus olha para ele, Pedro sai dali e vai chorar amargamente. Vai chorar amargamente. A gente procura encontrar aqui, na reação de Pedro, um sentimento diferente do sentimento de Judas. Mas, embora o texto de Judas diga que Judas foi tomado de remorso, e o texto de Pedro, que está logo acima desse texto, é o último versículo do capítulo anterior, é o versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Lembre-se que os 2 textos são muito singelos. São muito singelos. Lendo os 2 textos, nós não percebemos uma diferença muito grande, nem no comportamento, porque ambos, à sua moda, traíram Jesus. Ambos, à sua moda, traíram Jesus. Ambos, à sua moda, renegaram Jesus. Ambos, à sua maneira, reagiram com um sentimento de derrota, de estarem esmagados. Se a gente for criterioso, se a gente for, de certa forma, mais prático, mais realista, Judas tomou uma atitude muito mais nobre. Não se assustem, viu? A mensagem não vai terminar nessa heresia, tá? Mas pensem bem, Judas tomou uma atitude muito mais nobre. Ele assumiu publicamente o seu erro. Não foi o que ele fez? Ele foi aos líderes religiosos, se confessar. Ele foi dizer: eu pequei, eu traí sangue inocente, Jesus era inocente e eu o traí, eu sou um pecador. Ele falou isso para os líderes religiosos, que seriam as pessoas que na nossa cultura hoje diriam para ele: então você vai fazer algum tipo de penitência para reparar esse seu erro, já que ele foi condenado e não tem como voltar, ele vai ser morto. Então alguma coisa você vai fazer para reparar esse seu erro terrível, né? Não é o que eles falam para ele. Mas se você parar e pensar, na prática, a atitude de Judas foi muito mais nobre. Ele teve a coragem de assumir isso publicamente. Pedro sai dali e vai chorar amargamente.
sozinho. O texto não diz que Pedro vai confessar o seu erro. E olha, a história de Pedro é uma história narrada com muita dramaticidade. Porque Pedro nega Jesus 3 vezes, na terceira vez ele está tão irritado das pessoas o pressionarem, dizendo, você estava com ele. Não estava não, você estava com ele. Ora, mas... E ele larga um monte de palavrões, solta aqueles palavrões. O texto diz isso. O texto fala que Pedro solta um monte de palavrões, e blasfemando, sai dali, né? Diz, eu nunca conheci esse homem. Então a atitude de Pedro é uma atitude muito mais condenável, vamos dizer assim, muito mais... Não nos parece que ele está arrependido. Não nos parece que está arrependido. Então, se a gente olhar bem, vamos dizer assim, aquele que tomou a atitude mais crente foi Judas. Parece ser uma coisa irônica. Ele até devolve o dinheiro da traição. Repararam isso? Judas até devolve o lucro que ele teve. Ele devolve. O máximo que ele podia fazer, ele fez. Eu não vou ficar com esse dinheiro. E o texto diz que ele jogou o dinheiro no santuário. Quem sabe se o sentimento de Pedro também não foi remorso. O texto não diz o que ele sentiu. O texto de Judas diz o que ele sentiu. O texto de Pedro só diz a reação de Pedro. Não diz o sentimento de Pedro. Mas é a partir daqui, embora os sentimentos possam ser irmãos, os sentimentos, é a partir desse ponto que os caminhos dos dois se diferenciam. E é aí que eu queria, mais uma vez, frisar para você. Não é tão importante o nome do sentimento, quanto é importante o que acontece em nós a partir daquele sentimento. Se é remorso, se é arrependimento, as palavras podem mudar de uma língua para outra, como efetivamente são diferentes no próprio linguajar bíblico. Mas a gente pode estabelecer por que o caminho que Judas tomou o levou para a morte e por que o caminho que Pedro tomou o levou de volta para Jesus. O que acontece é que Judas entende que não existe solução. Judas não encontra ponto de retorno. Ele foge de Jesus e foge dos seus companheiros, dos seus amigos apóstolos. A única solução que ele encontra é a solução da culpa. É a solução da culpa. Pedro faz exatamente o contrário. O que Pedro fez depois desse episódio? Você já teve curiosidade de olhar qual é a próxima ocasião em que Pedro aparece no Evangelho? Pedro está com os discípulos na manhã da ressurreição. A próxima aparição de Pedro é quando as mulheres voltam do túmulo vazio, e encontram os apóstolos reunidos e Pedro está ali no meio deles. Olha a diferença. Pedro fez o caminho contrário de Judas. Ele está junto com seus amigos, seus irmãos e irmãs. Na manhã da ressurreição, ele está com medo, está constrangido, mas ele está lá. Não é à toa que Pedro é um dos primeiros a correr para o túmulo, não é? Vejam só como, embora o sentimento de Judas e de Pedro tenham sido, vamos chamar de sentimentos irmãos, sentimentos parecidos, a grande questão, a grande maravilha
da mensagem não é o tipo de sentimento, porque não importa o tipo de sentimento que está no nosso coração. O que importa é a maneira como nós encaramos aquele com quem nós nos relacionamos, nosso Senhor. A tristeza de Judas deu para a morte. A tristeza de Pedro o levou de volta para o Senhor. E aí eu quero que você lembre de uma palavra que o apóstolo Paulo fala. E eu, quando leio esse texto, eu até imagino que Paulo pudesse estar com a história, com essa história na mente quando ele pensou. Veja essa passagem, 2 Coríntios 7, versículo 10. Veja se não descreve a experiência de Judas e a experiência de Pedro. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Deus nos conduz ao arrependimento. Veja bem, as duas tristezas podem provocar choro. As duas tristezas podem levar ao desespero. Meu Deus, que absurdo eu cometi. As duas tristezas podem nos dar reações fisiológicas similares. Mas a grande verdade é que a tristeza, segundo Deus, produz em nós arrependimento que não nos esmaga, não nos traz pesar, não nos traz peso. Mas a tristeza do mundo produz morte. O que Pedro experimentou foi uma tristeza segundo Deus. O sentimento que Judas experimentou foi a tristeza segundo o mundo. Por isso o levou à morte. E o que fez com que a experiência similar tivesse consequências diferentes? Exatamente a maneira como cada um deles percebia a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho. Essa é a grande resposta do Evangelho para o nosso sentimento de fracasso, o nosso sentimento de derrota, o nosso sentimento de fragilidade. A resposta do Evangelho ao remorso é o arrependimento que nos faz recomeçar. Não confiando em nós, na nossa capacidade de sempre acertar, mas confiando no amor de Jesus Cristo. Isso é demonstrado, e nós temos uma vantagem sobre Pedro, porque nós conhecemos a história de Pedro. Pedro teve a experiência do recomeço. Alguma coisa havia no coração de Pedro que o fez lembrar da resposta de amor de Jesus às pessoas. O Evangelho quebra o poder esmagador do remorso, da tristeza segundo o mundo. Isso mostra para a gente que nem toda tristeza por causa do pecado nos leva para o Salvador, não é? Nem toda tristeza por causa do pecado nos leva ao Salvador. Talvez aí esteja a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, ele nos leva numa espiral descendente. O arrependimento, a tristeza segundo Deus, nos faz ver Deus. O nosso remorso nos faz olhar para nós mesmos. Então, sentir tristeza por algo errado que se fez, nem sempre nos leva ao Salvador. Mas eu e você temos assim o privilégio de ouvir o Evangelho e fugir dessa tristeza que é uma forma distorcida, uma forma pervertida de orgulho. Às vezes a gente se sente triste, a gente se condena, admite, mas é meio que como se fosse para nos dar uma falsa sensação de bem-estar. Eu sei que eu sou errado,
eu sei que eu sou errado. E aí achar que está errado, achar que fez algo que não deve, parece que nos conforta, é o suficiente. Só que o arrependimento, ouvir a voz do Evangelho, olhar para Cristo, olhar para Ele, nos lembrar do seu amor por nós, nos faz nos aproximar do Senhor para recomeçar a nossa caminhada. Quando a gente tem esse sentimento apenas da convicção do erro, a tristeza segundo o mundo, ela vai nos fazer, na verdade, descrer da possibilidade de solução. É por isso que muitas pessoas, como Judas, recusam a confrontar os seus erros, as suas feridas, os seus problemas e levar os seus problemas aos pés de Jesus Cristo. Especialmente quando a gente sabe que o que nós fizemos de errado não ofendeu apenas o nosso semelhante, não fez mal apenas à sociedade, mas é algo que nós sabemos que entristece o nosso Salvador, entristece o nosso Senhor. Muita gente desiste de tentar ver resolvidos os seus tropeços, as coisas erradas da própria vida. Muitas pessoas simplesmente se revolvem de um erro para o outro, de um tropeço para o outro, acolhendo a sua falha como se fosse algo grave, sério, é verdade, eu errei, mas simplesmente admite que errou e não vai no lugar onde há o perdão, onde há a resposta, onde há a solução, onde há o recomeço. Na verdade, a gente se recusa a receber o perdão que Jesus oferece. Muitas vezes a gente se recusa. A gente se recusa a acreditar no poder sobrenatural de Jesus para mudar a nossa vida, para mudar o nosso rumo, para transformar a nossa maneira de viver. Não importa o grau do constrangimento, nossos fracassos, a nossa feiura interior. Não importa, não importa. Deus nos mostra através de Jesus Cristo que Ele está sempre pronto a nos dar a chance de recomeçar. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É que não importa a profundidade do nosso erro, mas Jesus sempre nos dá a oportunidade de voltarmos para Ele. Todos nós somos capazes de errar, irmãos e irmãs. Eu imagino o grau de constrangimento de Pedro, que certamente naquele momento, quando ele sai para chorar amargamente, aquele foi um momento de solidão para ele. De solidão para Pedro. Eu não sei como é que ele conseguiu se aproximar dos discípulos. Talvez porque ele tenha sabido que, embora os outros não tivessem feito o que ele fez, todo mundo fugiu de Jesus, todo mundo abandonou Jesus. Então ela era a confraria dos abandonadores do Mestre. Estavam reunidos numa confraria de defeituosos, uma confraria de pecadores, um grupo de pessoas que tinham fracassado também. Cada um de um jeito diferente. Só um não havia lembrado de que Jesus chamava para si as pessoas fracassadas. De que Jesus falava para as pessoas: você pecou? Eu não te condeno, vai e não peque mais. Só um não lembrou que Jesus se aproximava dos intocáveis da sociedade e mostrava o amor do Pai. Só um não se lembrou que, para Jesus, sempre existe a possibilidade de recomeço. O nosso sentimento de fracasso, seja lá o nome que a gente der, ele pode nos levar para dois caminhos. Mas o Evangelho diz para mim e para você hoje que Deus oferece perdão e recomeço, como fez com Pedro. Lá no final do Evangelho de João, no finalzinho mesmo, no finalzinho do Evangelho de João, Jesus volta para Pedro. Você conhece bem essa passagem, é algo tão bonito, porque
Jesus volta, Jesus ressuscitado, se apresenta para os seus discípulos, e aí, num certo momento, Jesus, que estava comendo com eles, faz uma refeição com eles, se volta para Pedro e diz 3 vezes para Pedro, não é? 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? E olha, Jesus cutuca a alma de Pedro, ele cutuca fundo a alma de Pedro, quando diz assim: Pedro, você me ama mais do que esses outros? Dos que estavam vivos ali, Pedro era o mais fracassado. Era aquele de quem podia se dizer: esse se ama Jesus, ama menos que todos os outros, porque os outros só fugiram. Esse, além de fugir, ainda negou Jesus o quanto conseguiu. O quanto a emoção lhe permitiu, ele negou conhecer Jesus. Então Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que esses outros. E a passagem é tão bonita, irmãos e irmãs. Essa passagem de João, capítulo 21, é tão bonita, porque o texto diz que quando Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro se entristece porque Jesus perguntou pela 3ª vez. O texto diz claramente: Pedro se entristeceu por Jesus ter falado pela 3ª vez: tu me amas. Porque é óbvio, o que isso evocou na mente de Pedro? O seu maior fracasso na vida. E aí Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E Pedro diz assim: então, recomeça, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, irmã, não importa o sentimento do nosso coração, desde que o sentimento que vem do nosso coração nos leve para a cruz, como nós cantamos ainda agora, quebrantados. Que a gente olhe para o nosso erro, para como a gente tem fracassado em áreas da nossa vida, em diversas áreas da nossa vida, e ainda assim a gente se sinta um fracasso, a gente se admita um fracasso, embora não goste. Olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu fracassei mesmo, mas eu só posso voltar para o Senhor e te dizer: Senhor, eu peço o teu perdão, me permite recomeçar, me permite recomeçar. E aí ouvirmos Jesus falar como falou para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Os evangelhos acabam nesse episódio, praticamente nesse episódio, e aí entra o livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, os 2 personagens principais são Paulo e o próprio Pedro, o fracassado Pedro. Ele se mostra como aquele que recebeu essa bênção da recuperação. O evangelho fez efeito na vida de Pedro, não fez efeito na vida de Judas. Eu e você, hoje, como temos tido a oportunidade, temos ouvido o evangelho, temos ouvido do amor de Deus, temos ouvido dos nossos pecados, dos nossos erros, sim, mas temos ouvido do amor de Deus. Se você percebe na sua vida aspectos em que você se sente uma pessoa fracassada, se você fosse chegar diante do Senhor, diante do Salvador, para apresentar esse aspecto da sua vida, porque todos nós, em algum ponto da nossa vida, nós somos bem fracassados. Somos bem fracassados. Se você apresenta esse aspecto da sua vida diante do Salvador, saiba de uma coisa: a resposta do Evangelho é: pode recomeçar, confie no meu amor. Pode recomeçar, confie no meu amor. Quando a gente participa da mesa do Senhor, o que a gente lembra é isso. O que a gente lembra é que Jesus, mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo exatamente como nós somos, Ele nos convida ao arrependimento e à comunhão com Ele. Mesmo sabendo que você é uma pessoa errada nesse ponto, que você sabe muito bem, eu não sei.
eu sei dos meus. Ainda assim, Jesus diz para mim e para você, vem para mim, se arrepende do seu pecado e vem para mim. Não sinta apenas a dor da tristeza e foge de mim. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que chorar amargamente, chore amargamente. Se tiver que ficar sozinho, fique sozinho. Mas não siga sem mim. Não ande para o caminho do afastamento de mim. Há outras pessoas que, como você, são fracassados em outras coisas da vida. Há outras pessoas que, como você, são deficientes em tantas coisas. Não fuja, não ande sozinho. Faça parte da confraria dos pecadores, que mesmo reconhecendo as suas falhas e os seus defeitos, voltam para mim, se aproximam de mim. Nós vamos ter a oportunidade de fazer isso ao participar da ceia do Senhor. Confessar os nossos pecados, olhar para dentro do nosso coração e dizer para o Senhor, Senhor, eu reconheço os meus pecados. O hino que nós vamos cantar agora, nesse momento que é preparação para nós, desse tempo de comunhão, fala exatamente sobre isso. Se sofrimentos te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Que fosse colocado para nós a letra, para a gente poder, antes de cantar, olhar o que essa letra está dizendo para nós. É oportunidade de pedir perdão para o Senhor. Em Jesus Cristo existe perdão farto e abundante para aqueles que estão arrependidos, para aqueles que estão tristes por causa do pecado. Não importa o nome que você deu ao sentimento, mas se o Espírito Santo fala para o seu coração, você errou nisso, você tem errado nisso, e não resistamos ao Espírito de Cristo. Não vamos ficar contra-argumentando com Ele, porque em Jesus Cristo existe solução. Nós muitas vezes agimos como Judas, nós nos calamos a respeito dos nossos pecados, nós não largamos os nossos pecados porque achamos que os nossos pecados são a palavra definitiva. E aí existencialmente nós nos matamos diariamente, nos suicidamos todos os dias com sentimentos de culpa que não acaba mais, dores na nossa alma que a gente não abandona. Mas em Cristo existe perdão, existe recomeço, existe liberdade. O poder da ressurreição de Jesus não é o poder para nos tornar perfeitos hoje, mas é o poder para nos libertar da escravidão dos nossos erros. Nós vamos continuar a cometer pecado na nossa vida. Nós vamos tropeçar muitas vezes ainda. Talvez nessa mesma área que a gente está confessando ao Senhor. Talvez essa seja a área mais frágil da sua vida. Eu sei qual é a área mais frágil da minha vida. Mas com Jesus, mesmo que a gente tropece e caia, existe recomeço. Quando nós participarmos desta mesa, que a gente participe com essa convicção. Nós cantamos e oramos antes, confessando os nossos pecados, e quando participarmos dessa mesa, nós precisamos participar com agradecimento. Eu posso ter comunhão com o Senhor, mesmo sendo fraco como eu sou, mesmo tropeçando como eu tropeço. Eu posso encontrar o caminho do arrependimento, não vou encontrar o caminho da morte, porque o Espírito Santo tem falado no meu coração. Não é o diabo que fala mais alto no meu coração. O diabo é o acusador. O diabo é o acusador. O Espírito Santo não nos esmaga. Então nós vamos cantar esse hino. Enquanto cantamos, meditando sobre o que as palavras desse hino estão falando, nós vamos ter essa oportunidade de refletir na nossa própria vida. Depois vamos ter um momento de silêncio, no qual nós vamos orar e vamos confessar os nossos pecados a Deus. Vamos cantar.
Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor a meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Deus nos oferece o perdão e o recomeço. Nós precisamos apenas, como Pedro, buscar sua presença, em vez de fugir e desistirmos como Judas. Vamos orar em silêncio, buscando o recomeço aos pés do nosso Salvador, que nos ama e nos dá o seu perdão. Ore, confesse seus pecados ao Senhor, se prepare para participar dessa mesa com gratidão pelo perdão que o Senhor traz ao seu e ao meu coração. Vamos orar em silêncio.